noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente estudo para todos nós e para você que está aí do outro lado nos acompanhando, que essa energia possa chegar também até você. Vamos lá. Assim seja. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós os esperamos nos braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, assim nos colocamos mais uma vez na Tua presença e pedimos a vós, rogamos, para que o nosso irmão Bezerra esteja conosco, permitindo também toda a vossa comitiva de luz e de bênção, doutrinadores, consoladores, instrutores da caridade. Que assim seja. Dai a César o que é de César. Leitura de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. As autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Que assim seja. Vamos lá. Vamos falar do nosso evangelho de hoje, que é um texto extraído do livro de Marcos, né, de 12, capítulo 12, de 13 a 17. E é uma passagem bem conhecida, né? A gente já ouviu falar essa expressão, dai a César o que é de César, né? Num momento ou outro, nós já ouvimos. Quem tiver mais de 10 anos, certamente já ouviu, né? Se você se sente contemplado agora, né? Você tem mais de 10 anos, né? Já ouviu falar esse dai a César o que é de César. Aqui conta que as autoridades mandaram... Bom, primeiro, quem é César? Quem é César? Vai, meu Deus, quem é César? Meu vizinho? Não, esse não vale. Irmão da Cris? Também não, né? Quem é o César, gente? Quem é César? Ninguém ouviu falar de César? Ah, muito bem, isso. Tem mais de 10, sabe até do imperador de Roma, né? Isso, muito bem. Então, César, o imperador. Nós estamos falando de Roma. Sabe que os romanos tinham todo o domínio, né? O grande domínio, né? Os grandes invasores, conquistadores de terras. Os imperadores romanos eram muito poderosos. E aqui nós estamos falando do imperador César. Acontece que as autoridades mandaram alguns fariseus. Meu Deus, o que é isso, fariseu? Nunca ouvi falar essa palavra. Vocês já ouviram falar? Quem eram? Quem? Quem era? Falaram aqui cobradores de impostos, era isso?
Esses eram os publicanos, né? Cobradores de impostos. E quem eram os fariseus? Hã? Não, doutores da lei eram os escribas. Lembra? Eram os mandados. Muito obrigado. Meu aluno. Meu aluno, hein? Eram os estudiosos da Sagrada Escritura. Isso. Você veio no estudo de número 122, né? Isso. Você viu, né? Hã? Isso. Os fariseus conheciam a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, de cabo a rabo. Eram os grandes estudiosos. Eles também ocupavam um lugar de destaque. Eram uma alta elite, né, daquela sociedade. Os fariseus se reuniam nos templos. Eles se reuniam nos templos, que nós podemos chamar também de sinagogas. Lembra? Mas os fariseus também gostavam de se exibir em praça pública e fazer orações em alto tom em praça pública. Então, os fariseus, eles, na verdade, eles perseguiam o Mestre. Eles perseguiam Jesus. Eles viviam toda hora tentando... Lembra quando Jesus curou no sábado? Não sabeis vós que lhe é proibido curar no sábado? Não sabeis vós que é proibido praticar qualquer ato durante o sábado? Lembra quando os discípulos estavam com fome e foram apanhar umas espigas de milho e os fariseus repreenderam? Lembra quando os fariseus levaram aquela mulher que cometeu adultério até o mestre e disse: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. Segundo a lei de Moisés, devemos apedrejá-la até a morte. Então os fariseus, sempre com essas atitudes, lembra quando o mestre estava no templo ou na sinagoga e ele realizou uma cura lá dentro? E mais uma vez, os fariseus apedrejaram, assim, não apedrejaram com pedra, mas criticaram bravamente o mestre. Então os fariseus, diferente dos saduceus, viviam tentando pegar Jesus, pegar o mestre em alguma armadilha, né? Até parece que a gente está falando do mundo de hoje, né? Mas viviam tentando prejudicá-lo ou derrubá-lo. E aí, fariseus e alguns partidários de Herodes, que apanharam Jesus, queriam apanhar Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus. Então, o mestre estava num determinado lugar, esses fariseus e alguns herodianos foram, seguidores de Herodes, foram até o mestre e falou: hoje a gente pega ele. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro. Os fariseus, olha só, quando alguém que sempre foi muito contra você começa a te elogiar, fica esperto. Fica esperto que aí vem coisa. Sempre foram contra o mestre todas as atitudes do mestre. Isso quer dizer, cuidado com bajuladores. Cuidado com bajuladores. Cuidado com as pessoas que sempre te criticaram e de repente quer passar mel na tua boca. Acorde. Então, mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Nossa, para quem sempre viveu apedrejando, né? Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Olha, agora ele sabe até que o mestre ensina o caminho de Deus. Interessante. Diz para nós, é lícito ou não pagar o imposto a César? Então, primeiro, veio a bajulação. Cuidado. Cuidado em todos os lugares. Eu costumo dizer que todo puxa-saco é traidor.
Se tiver alguém lá na sua empresa, na sua equipe, no seu trabalho, na sua família, que você perceber que está demais, está além, está bajulando além, cuidado. Se tratando do ser humano, cuidado. Nós precisamos do necessário. O que excede não é bom. Não é bom. Então eles chegam bajulando o mestre. E aí, qual que é o problema da bajulação? O problema da bajulação é se o bajulador conseguir tocar a sua vaidade. Se a vaidade do mestre ou de qualquer um de nós que estamos sendo ou já fomos ou seremos bajulados for tocada, aí você abre a grande brecha, que é o que o bajulador precisa. Nós precisamos ficar atento às bajulações, tanto das pessoas como do mundo. Não se engane com status, com ostentações, com palavras adocicadas. Não se engane. O que é, o que não é, não é. E esses homens sempre atacaram o mestre. Do dia para a noite, no repente, que conversão é essa, né? Então, eles bajularam. O que o ensinamento fala? Cuidado com a vaidade. Aquele que é excessivamente vaidoso, vaidoso além da conta, ele se ilude. Se ilude, inclusive, facilmente, com a bajulação. Nossa, eu sou tudo isso mesmo? Eu estou podendo tudo isso? Eu sou esse cara, eu sou essa? Não, você não é essa. E nem é esse. Põe o pé no chão. Não tire o pé do chão. Então, o mestre sempre atento, diz-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Gente, se o imperador é o imperador, eles estavam querendo colocar o mestre numa cilada, né? Numa situação difícil. Sabe aquele povo que vem e fala, traz, sabe o famoso leve-trás? Que ele vem de lá e fala que lá falou de você. Aí você morde a isca, vomita um monte de coisa, aí ele pega isso aqui, leva lá e fala, ó, fulano estava falando de você lá. Mas ele não conta o que ele fez, entendeu? Aqui nesse caso, é, bem dizer, a mesma coisa. Porque se o mestre fala algo diferente, eles seriam os primeiros a irem até o imperador e falar, sabe o que estava falando do senhor lá na praça? Entende isso? E há muitas pessoas, isso não é coisa do tempo de Cristo não, viu? Ainda hoje, depois de Cristo, tem muita gente que faz esse papelzinho, ridículo, nojento. Vai, leva uma maldade, e aí nós temos que ficar atento com isso. Cuidado com tudo que te chega. Filtra, saiba quem falou. Se é que falou. Cuidado, não vai acreditando em tudo. Não vai acreditando em todos. Olha, já teve muita guerra nesse mundo. Já teve muitas famílias desfeitas. Já teve muitas empresas indo para o buraco, muitas sociedades se desfazendo, ou por bajulação, ou por conversa maldosa. Pode ter certeza disso. O fator econômico é importante, é importantíssimo, mas um grande percentual foi para o buraco, ou por bajulação, e esses que bajulavam foram traidores em determinado momento, ou por conversas tortas, de desfazer uma sociedade, de desfazer grupos fortes, tudo por causa da maldade da língua. Nós precisamos ter esse bom senso, esse equilíbrio, esse discernimento, sabedoria e clareza para não mordermos essas iscas. Sempre peça para Deus, Senhor, me dê sabedoria. Fulano está falando a verdade, não está? E se a gente prestar atenção,
logo em seguida vem a nossa resposta. Só precisa prestar atenção. E o mestre diz aqui, eles perguntam, devemos pagar ou não? Se o mestre fala, não, não deve pagar, eles colocam Herodes, Herodes, né? Herodes e também o imperador contra o mestre. Ó, tá falando para o povo lá que não deve pagar não, viu? Isso é tributo, isso é imposto. Olha, desde quando a humanidade paga imposto? Isso aqui nós estamos falando de tributo. Jesus percebeu a hipocrisia deles. É isso que nós precisamos no nosso dia a dia. Sensibilidade, sabedoria, para perceber a hipocrisia quando alguém se dirige a nós como tal. Nós precisamos disso. Em vez de pedir outras e outras coisas, peça para o alto. Senhor, me dê sabedoria. Tipo a do Salomão. Me dê clareza, me faça enxergar, me mostre a cena. Traga diante dos meus olhos. Mesmo que a gente vá se decepcionar. Mesmo. Vai doer um pouquinho, mas também depois passa. E aí o mestre fala, por que vocês me atentam? Trazei uma moeda para que eu veja. Então ele está neutro, né? Quando trazem a moeda, eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que está colocada? De quem é a figura que está aí nessa moeda? Eles responderam, de César. Então o mestre disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha o ponto do equilíbrio, né? Então, com essa fala, o mestre também fala que César. Nós precisamos ter esse ponto de equilíbrio. César, o que é humano, e dai a Deus o que é divino. Será que nós temos vivido assim? Ou a gente tem se entregado inteiramente ao humano, o que não é legal? Ou tem se entregado somente ao divino também, que não é legal, tem que ter um ponto de equilíbrio. O equilíbrio é o fiel da balança. Equilíbrio. Muitas vezes, nós estamos esperando do céu coisas que é do humano, que nós devemos fazer. E estamos implorando aqui. E muitas vezes nós queremos resolver coisas que não cabem ao humano, estão na mão de Deus. É isso que nós precisamos entender. Lembra que eu falo? Aquilo que você precisa, você vai buscar. Aquilo que você necessita, Deus vai te dar. Simples assim. O que precisa e o que necessita. Entende isso? Eu preciso dormir, por exemplo. Mas eu necessito do ar. Entende a diferença? É imprescindível. Eu preciso de um trabalho, mas eu necessito me alimentar. É imprescindível. As coisas que nós necessitamos, Deus vai nos dar. As coisas que você precisa ir buscar. Então, o mestre coloca na mão deles o ponto de equilíbrio. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí ele termina dizendo, e eles ficaram admirados com o mestre. Mais uma vez, caíram por terra. Então, quando eu falo dessa bajulação, nós precisamos tomar cuidado com a nossa vaidade. Tome cuidado com a sua vaidade. Eu preciso tomar cuidado com a minha vaidade. Todos nós precisamos tomar cuidado com a nossa vaidade. Muitas vezes adormecida e dependendo do que nos chega, vira um pavão.
cuidado, não tire o pé do chão. Haja sempre com simplicidade, com verdade, com humanidade, com humildade. Esse é o segredo. Agora, se você estiver na contramão, onde tem coisas que é do humano, e você está insistindo para o divino, tem coisas que você precisa e não vai buscar, e você acha que é o divino que tem que dar. Olha que maluco. E tem coisas dentro dessa briga que a sua ação, qualquer ação sua, não vai mudar nada, porque é tarefa do divino. Nós vamos até aqui, daqui para lá, entrega. É com o divino. E muitas vezes nós temos essa dificuldade da entrega, de entender que é com o divino. E a gente continua brigando com a vida, com as pessoas, com as situações, com as coisas, porque a gente não consegue, às vezes, nessa dualidade, separar o que é humano do que é divino. A gente precisa ter essa sabedoria de separar o que é humano do que é divino, o que é divino do que é humano. Imagine os inúmeros pedidos que chegam aqui às entidades, coisas que as próprias pessoas já deveriam ter decidido em sua vida, que depende de uma decisão e não de uma bênção. Olha só. Eu vou passar na faculdade? Se alguém me pergunta isso no jogo de búzios, eu pergunto, você vai estudar? É ou não é? Eu vou conseguir um trabalho? Você vai procurar? Tem perguntas que não podem calar, não é? Então, tem coisas que são ações do humano. E você acha... Outro dia eu falei aqui, uma filha, eu senti que ela ficou incomodada. Minha vida não vai. Quase 1 ano procurando serviço. Ah, mas se você continuar acordando meio-dia, você vai ficar 10 anos. É ou não é? Isso é humano ou é divino? Né? Ajuda e o céu te ajudará. Faz a tua parte, Deus vai fazer a dele. Faz o que está no alcance do humano e o divino vai fazer a dele. Eu senti que ela não gostou. Isso que eu vou fazer. Acordar meio-dia, meio-dia e meio todo dia, o trabalho não vai bater na sua porta. Só a cobrança bate a nossa porta. Como diz minha amiga, ninguém me escreve, ninguém me liga, não recebo nenhuma cartinha. A outra falou, mas nem do Serasa? Né? Nem do Serasa. Nós precisamos aprender a buscar aquilo que realmente cabe a nós. Essa resposta do mestre, ela responde a tantas e tantas e tantas outras coisas. Sentar à frente da entidade é para trazer paz no coração, bênção no caminho. Para abrir uma porta, às vezes a porta abriu, mas você não quer ir até a porta. Olha que maluco. O trabalho está lá esperando. O colega fala, olha, fala para ele terça-feira, às 7 da manhã, que eu já conversei lá, estão esperando ele. Você foi? Não, eu também não. Sabe aquelas questões que necessitam apenas da sua parte? Porque com o alto a gente pode contar sempre. Com o alto, abre aspas, você pode contar sempre, fecha aspas. Porque o alto sempre vai fazer a parte dele. O Criador é aquele que sempre vai cumprir a parte dele. Sabe um contrato entre as duas partes? O Criador é aquele que sempre vai cumprir a parte dele. É isso que nós precisamos entender. E aí o Evangelho termina quando fala, e eles dai a César, pois a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com o mestre. Isso é sabedoria, né? É não se colocar nos maus lençóis, não se colocar nas armadilhas, não se colocar nas ciladas e nas artimanhas, porque muitas vezes, para viver nesse mundo pernicioso que nós vivemos, nós precisamos disso. Sabedoria. Às vezes você acha que o que você mais precisa é um elemento, alguma coisa material. Que nada. Às vezes a tua alma tem fome de sabedoria, de simplicidade, de humildade, de clareza, de entender melhor as coisas que acontecem na sua vida. E nós continuamos pedindo coisas materiais que não nos levarão a lugar nenhum. Então, esse evangelho, ele é o resumo do equilíbrio, ele é o princípio da sabedoria, não a vaidade. Não se envaideça. Lembra quando a nota fala da simplicidade de Salomão? Nem mesmo Salomão se vestiu com tanta rara beleza. Olhai os lírios do campo. Né? Que assim seja. Quando a gente fala dai a César que é de César, a gente pensa mil coisas, né? Se a gente conseguir nessa vida dar a cada um que é seu, a gente já teremos feito uma grande parte da nossa tarefa, né? Porque nós estamos no século XXI, um mundo de privilégios, né? De vantagens, de espertezas. Se não for para levar privilégio, esperteza e vantagens, tem gente que não quer jogar, né? Gente que não quer participar. Quanto que eu levo? Né? A palavra é essa, né? Quanto que eu levo? Mas o que eu ganho com isso? Né? E já o mundo da caridade, né? Está mais que pago. Está mais que pago. Vamos lá, vamos fazer nossa oração. Tem gente que fala assim para mim, mas o senhor vai para lá mesmo todo dia? Sabe assim? Aquela expressão de penitência, de castigo, de peso, todo dia mesmo o senhor vai para lá? Aí eu começo a pensar algumas coisas diante de tais perguntas, né? Vamos lá. Deus, nosso Pai, derrama sobre cada um de nós a sua bênção. Tu conheces as dores de cada um, as feridas, as dificuldades de cada um. E que nós saibamos com sabedoria trazer discernimento para todas as coisas da nossa vida. Tudo em paz? Tá bom. Poxa. Pegando fogo, gente. Vocês não imaginam o quanto uma incorporação esquenta. Comigo, né? Cada um tem a sua experiência aí, mas comigo é fogo, né? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo encontro de hoje, que Ele nos traga sempre paz, alegria. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, para que retorne às suas moradas santas, às dimensões espirituais, com toda a vossa comitiva, e que a paz possa continuar reinando sobre a nossa vida. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção.